Beleza, iniciei de novo. Vamos continuar. Beleza, então, ok, já sabemos o que fazer. Vamos trabalhar a primeira função nossa, que é a index. O que é a função index? Por padrão, ela é a função que vai fazer a listagem das coisas. Por isso que na nossa rota, a get no barra, né, commissions barra, eu estou apontando para index, que é ela quem vai fazer. Então, como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que usar o meu model. Qual model eu vou usar? Commission. Commissions, que é o modelo de comissões, né? Que é o cara que sabe. Aqui ele tá tudo, vai ser commission. Aí meu Visual Studio Code diz, pô, você está usando commission, só que você não importou ele no arquivo. E no back-end tem isso. Se eu vou usar uma classe, um arquivo, em algum lugar no meu código, eu tenho que importar ele para esse arquivo que eu vou usar. Então é só clicar aqui, ó. Aí aqui em cima ele já trouxe, ó. Como é que eu importo? Eu boto em cima da classe, aqui em cima de tudo, embaixo de namespace, eu boto use, que é uma palavra reservada que a gente diz, que é quando eu vou importar alguma coisa, né, um arquivo externo. E use quem? Aí eu boto app, models e o nome do meu modelo, commission, tá? Aí aqui eu já posso usar as funções, as coisas que o meu commission sabe fazer. Por exemplo, a função all. O que é que a função all faz? Se eu botar o mouse em cima, ela diz: pega todos os resultados do modelo do banco de dados, tá ligado? E aí eu salvo isso numa variável. Aqui tá tools. O nome da variável pouco importa. Eu posso continuar usando o tools. Eu venho aqui e boto, vai devolver essa variável tools. Mas para ficar mais dentro do padrão, já que a gente está falando comissão, não vou usar tools. Vai ser commission, tá ligado? É um nome qualquer. Só botei commission porque para ficar mais dentro do contexto, né? Se eu for lá e executar agora aqui, tu, ele me retornou uma lista vazia. Por quê? Não tem nada. Perfeito, muito bom, perfeito. Entenderam até aqui? Dá pra gente fazer mais um pouquinho? Entendi. Agora você vai. A requisição para commission vai ter assim a página sem nenhum parâmetro, tipo, direto? Como assim? Você tá mandando aí API barra, acho que é V1, né? Uhum. Barra commission, beleza. Mas aí, tipo, a requisição vai ser essa, Pra listar, sim. mas você vai listar todas sem mandar nada. Não, não, tem que adicionar mais lógica aqui, Ah, tá. Entendi. entendeu? Tava só estranhando. Aham. Beleza, eu tenho que entrar, Léo, no assunto de PO agora. Será que vai confundir muito? Vai confundir 20 minutos, vai confundir pra caralho. É... Mas o básico não confunde, não. Tá. Eu Só se vou. você for entrar em polimorfismo, herança, aí lascou com tudo. Não, eu vou precisar herança, porque eu tô estendendo de controle aqui, tá ligado? Eu vou, Mas aí eu é vou de boa. explicar pro básico, o básico, e aí a gente vai dificultando depois. Pessoal, é o seguinte, todo mundo tá entendendo até aqui? Alguma dúvida, Sei, fale sei. agora ou cale-se para sempre. Eu tô gravando essa aula, depois eu vou jogar isso no YouTube, eu mando pra vocês ficarem assistindo pra entender aí qualquer coisa que não tenha dúvida. Entenderam? Na programação eu já falei isso pra vocês. A gente evita o máximo escrever a mesma coisa em lugares diferentes, né? A gente sempre tenta abstrair as coisas para escrever uma vez só uma lógica e reaproveitar onde dá para reaproveitar, né? Quando a gente parte para o mundo de back-end é um mundo, é gigante, tem várias coisas. Vocês já viram aqui controller, model, rota, banco de dados, coisa pra caralho. Tem uma parada chamada
PO, que é Programação Orientada a Objeto. Vai ver, a gente está elevando o nível aqui, viu? Presta atenção. O que é PO? PO é o seguinte. Antigamente, você só fazia programação imperativa. O que é programação imperativa? É programação, você tem um arquivão gigante e ele começa a executar as funções daquele arquivo linha a linha. Terminou o arquivo, acabou-se. Beleza, o programa era isso. Os programas eram isso, né? Era também um mundo muito diferente, as coisas eram mais simples. E aí começaram a complicar, adicionar mais lógica, mais coisas, mais possibilidades, etc. E começaram a criar uns paradigmas de programação que a gente chama, que são formas de programar diferente. Uma desses paradigmas é o chamado POO. É um assunto gigante. Eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder, mas se vocês conseguirem assistir vídeos depois, alguma coisa vai ajudar bastante a entender mais, tá ligado? Mas PO a ideia de PO é assim, é você pegar os objetos do mundo real e tentar trazer isso para a programação, tentar trazer isso para a forma de como programar. Por exemplo, imagina que eu tenho é muito difícil isso, velho. Uma estrela. Já puxa ali a estrela. Estrela, o símbolo, né? Estrela, beleza? Imagina que eu tenho uma estrela. Essa com o nome star. Boa. Imagina que eu tenho uma estrela e, na verdade, não é a estrela, eu tenho o molde da estrela. Eu tenho uma fábrica que cria estrelas de plástico para o Natal. Para criar a estrela de plástico, eu preciso ter um molde. Que eu vou botar o plástico dentro para ele sair a estrelinha bonita. Concordam comigo? Show. Nesse molde, eu tenho algumas características. Por exemplo, tamanho, pontas, cor, quantidade de pontas, peso. Não, peso não importa nesse caso. Material, etc. Eu tenho um monte de propriedades. Vamos chamar propriedades, né? Beleza. Que todas as estrelas que forem feitas a partir desse molde também vão ter valores para essas características. Tamanho, 2 centímetros. Sei lá, 2 não. 20 centímetros, amarela, tem quanto? 5 pontas, plástico, etc. Concordam comigo que com um mesmo molde eu posso ter várias estrelas que foram feitas a partir do mesmo molde e outra, eu posso ter estrelas... No mesmo tempo não. Não, no mesmo tempo não, mas que foram feitas a partir do mesmo. E outra, eu posso ter estrelas que são diferentes, tipo a cor, né? Aí essa aqui seria cinza, ao invés de amarelo. Entendeu? Estão entendendo isso? Estão entendendo? Caiu minha internet. Não, caiu não. Ah. É só um silêncio constrangedor. Deu um silêncio, aí já bate um medo. Eu falei, eita, pô, não tô conseguindo explicar pra que fique de fácil entendimento. Estão entendendo ou não? Entendi. Tá entendendo, Thiago? Thiago tá louco. Tá. Digamos que sim. Digamos que sim. É o cacete. É um moldezinho que eu ponho o plástico e tiro. Se eu pôr plástico amarelo... Uma moldura, né? Para o cara fazer isso. É isso. Se eu ponho um plástico amarelo, vai sair uma estrela amarela. Se eu ponho metal derretido vermelho, vai sair uma estrela de metal vermelha e etc. Mas todas são feitas a partir do mesmo molde. E esse molde, ele tem propriedades, características, que é o tamanho, cor, quantidade de pontos e material.
Show de bola? Sim. Beleza. Agora vamos complicar. Eu criei um molde chamado controller. É esse cara aqui. É uma classe que eu dei o nome de controller, né? E ele tem várias características, tá? Como no meu exemplo o molde tinha tamanho, cor, quantidade de pontas, etc, material, esse aqui ele tem model, default filter, column scan search, column scan filter, relations to load on index, relations to load on show, method scan execute, ok? Não interessa o que cada um faz, mas estão entendendo a analogia? Beleza. Então eu criei um molde chamado controller, tá? E aí ele tem essas propriedades. E aí, por exemplo, nesse meu molde eu criei uma função chamada index, que ela tem uma porrada de lógica, tá vendo? Aí começa aqui na linha 41 e termina na linha 87. São 40 e poucas linhas aí de lógica. O que é que tem aqui? Cara, eu recebo uma request e eu faço várias verificações. Eu vejo se o cara tá paginando, se ele quer página 1, página 2, se ele está filtrando por alguma característica, se ele pesquisou por um nome determinado e tal, se ele filtrou por alguma coisa, etc. Várias coisas. Só que isso é um molde. É um molde. Beleza? Beleza. E aí, o que me remete é o seguinte. Eu tenho uma estrela. Um molde de estrela. Na programação orientada a objeto, a gente tem uma característica que a gente chama de herança. O que é herança para a gente, para as pessoas? O que é uma herança, Tiago? Herança é aquilo que você deixa pra. Ia falar herdeiros, mas fica redundante, né? Mas pra alguém, né? Pra terceiros. Beleza, perfeito. Então, herança se um velho rico morre, o que ele tem passa para o filho. Herança. O filho herdou. Show. Na programação orientada a objeto, a gente tem esse conceito de herança. Só que funciona um pouquinho diferente. Por quê? Imagina que eu criei lá o meu molde de estrela, com aquelas características, cor, ponta, material, etc, tamanho. E aí eu crio outro molde, Aqui é outro molde. Não é uma estrela, é um molde para estrelas. E eu digo que além daquelas propriedades que essa primeira tinha, né? Deixa eu botar aqui escrito, se não confunde. Tamanho, cor, material. Só tem 3, por exemplo. Eu criei um molde que só tem 3 características. Esse novo molde que eu criei, ele herda dessa estrela que é, digamos assim, pai. Ela herdou. Quando eu digo que essa estrela herdou da estrela pai, todas as propriedades que a pai tem, essa daqui também vai ter. Porém, essa daqui tem uma propriedade a mais, que seria o material. Tranquilo no mamilo? Material tem na outra. Ah, material tem na outra. Eita, tem que ser ponta, quantidade de pontas, né? É. Pronto, aqui seria quantidade de pontas. Pronto. Quando Então, eu fiz o curso de PHP, eu estudei isso aí. você estudou isso? Falando. Aí, ó, pronto. Então, o que acontece? Mas As eu esqueci. propriedades que essa daqui tem, quais são? Vamos, me diga, quais são as propriedades que essa tem?
Todas, né? Tamanho, cor, material, quantidade de Isso, ela pontas. tem todas essas três, mais essa daqui que é dela própria. Ou seja, ela tem as que ela herdou e quantidade de pontas que é a própria dela. Beleza. O que acontece se eu fizer isso? Seria coisa, né? Mas essa aqui tem, sei lá, dureza. É uma propriedade que diz se é dura ou não. Sei lá, foda-se. É um exemplo só. E eu digo que essa herdou dessa daqui também. Quais são as propriedades que essa tem? Tamanho, cor, material e dureza. Como é? Tamanho, cor, material e dureza. Perfeito. E quantidade de pontas ela tem? Não, porque é do outro herdeiro. Exato, perfeito, top. Mas é isso. Léo, você já viu uma explicação tão fácil de herança? Não, não. Eu acho que eu vou lançar um curso na internet, mano. Tipo Porra. assim, ele já tinha um carro, né? E ganhou mais. E outro diferente. Um exemplo. É tipo isso, tipo isso. Então o que é que acontece aqui? Vamos pro código agora. Eu tenho um molde chamado controller e eu tenho um molde chamado commissions controller. E eu disse que ele extends controller. No nosso exemplo, extends ele herda de controller. Então, tudo que tiver aqui, todas as funções, todas as configurações, todas as lógicas que eu tiver em controller, eu também tenho em commissions. Então, se eu fizer isso aqui, ó, só do fato de commissions controller herdar de controller, ele já tem a função de index store, que é para criar um novo, update, que é para atualizar, destroy, que é para apagar, porque tudo isso eu já tenho implementado aqui em controller. Ó. Eu tenho a função, deixa eu fazer assim que fica melhor de ver. Eu tenho a função de index, filter, show, update, can update, destroy. Então, tudo isso automaticamente o outro já tem, porque ele herdou. Dúvidas? Show de bola. Rapaz, fala a verdade. Todo mundo tá entendendo bem? Boa. De boa. Beleza. Só que nem tudo são flores. Aí fodeu. Aí fodeu. Vamos lá. Eu consegui abstrair todas essas lógicas, porque concordam comigo que, tipo, a lógica de listar, ela é igual para todo mundo. O cara quer, você vai pegar o modelo, o model, vai lá no banco, lista e devolve. O cara vai passar alguma coisa para filtrar, você lista no banco, filtrando pelo que ele quer e devolve. Então, é tudo igual. O que vai mudar é só qual a tabela que você vai buscar, né? Qual a tabela que você vai manusear. E tem algumas configurações, tipo, algumas coisas que você pode filtrar, outras não. Por exemplo, na tabela de passeio, você pode filtrar pelo nome do passeio, mas não pode filtrar pela descrição, tal. Tem algumas coisas assim que são, digamos, inerentes, que são particulares de cada tipo de recurso. Né? Recurso seria comissão, passeios, etc. Então tem recursos que tem algumas coisas mais particulares. E aí não dá para a gente tratar isso de uma forma abstrata sem adicionar um pouco mais de complexidade. Dúvidas? Beleza, eu vou finalizar. Vai ser o último assunto para a gente finalizar por hoje. Eu vou mostrar isso aqui, ó. No PHP, aí vocês já estão começando a entender bem de PHP, viu? Isso aqui já é um assunto mais a fundo. No PHP e em outras linguagens de back-end, quando você cria uma classe, isso aqui é uma classe, né? Você tem uma função chamada construct, que é essa bicha aqui. Quando você chama essa função,
Antes dele criar a classe, é a primeira função que ele chama antes de executar alguma coisa. Antes de executar qualquer coisa, ele chama essa função. Então, antes dele chamar o index lá do controller, né, que é o pai, ele chama esse construct. Beleza. Nesse construct, eu fiz no meu controller aqui, né, que é aquele que tem todas as lógicas, ele também possui um construct, ó, tá vendo aqui? E aí eu tenho que passar para ele dois parâmetros. Primeiro parâmetro, qual é o modelo que eu vou estar manipulando. E segundo parâmetro, as configurações para poder fazer as coisas. Então, por exemplo, eu vou passar quais colunas eu posso filtrar, quais colunas que eu posso usar para fazer a busca, quais os relacionamentos na listagem, quais os métodos que o cara pode fazer, tipo, por exemplo, um funcionário ele não pode apagar um passeio, então ele não pode executar a função destroy, etc. Então não precisa se atentar muito a isso, mas saibam que eu preciso passar as configurações desse cara específico. Vamos para o código. Então estou aqui no meu Commissions Controller. Aí aqui eu digo que essa linha faz o quê? Eu digo que o cara tem que estar autenticado para poder acessar qualquer função do meu controller. Beleza, isso está ok. Aí eu crio um array aqui, uma lista com os parâmetros de configuração. Então o primeiro parâmetro é quais as comissões que eu vou filtrar por default. No caso aqui eu não vou filtrar por nada, né? Aí eu vou só aqui, deixa eu ver se eu passar assim. Não dá, tem que ser um. Aqui eu vou passar qual é o modelo. É commissions, né? App models commission, que o modelo é no singular. E eu passei o segundo parâmetro, essas configurações. Se eu vier aqui e salvei, ó, perceba que eu não tenho nenhuma função de index, store, nada, tal. Tá tudo no meu pai. Agora eu venho aqui, se eu botar lá para enviar, ele deu não autorizado. Por quê? Porque eu não estou logado. Se eu fazer logo um login aqui, espera aí, authorization, behind. Eu acho que agora vai. Deixa eu ver. Não. Opa. Deu alguma coisa errada. Diz que não autorizado. Por quê? Deixa eu ver. Métodos can execute. Aí eu tenho que mandar aqui na configuração quais são os métodos que eu posso executar. Então eu posso executar index. Deixa eu ver, agora vai. Aí ó, ele já me devolveu a listagem das minhas comissões já com a paginação, tá ligado? Ó, quantos registros tem no total, quantas páginas, qual é a página que eu estou no momento e quais são os meus dados. Um array vazio. Não reinventei a roda, não criei a lógica de como paginar. Só fiz isso no meu arquivo de controller. E nesse novo controller ele herdou dele, do pai. E aí tudo isso já veio para ele sem muita lógica.
Dúvidas agora eu acho que a gente tem, né? Várias. Mas deu pra pegar ali 25%? Deu. Deu. 5% foi. Caralho. Bom, vamos encerrar hoje por aqui. Ué, Everton. Pode dizer.